Parágrafo 7. Gente, vamos lá. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta perdida aqui. Raioneide. Para Nietzsche, essa moral cristã nos faria atores humanos e assim negar viver uma vida plena. Eu não diria... eu não sei se a palavra atores aqui seria a palavra mais adequada, Raioneide. Talvez a palavra marionetes, sim. No sentido daquilo que eu já havia dito antes, que a moral cristã é um instrumento de controle do nosso comportamento. Certamente que sim. Tá? E marionetes humanas, né? Aproveitando aqui a sua frase, e assim negar uma vida plena. Exatamente. Exatamente. Bom, o que Nietzsche está querendo dizer com vida plena? Eu já dei algumas indicações aqui, e à medida que a gente for lendo, a coisa vai aparecendo, né, de uma forma mais clara. Parágrafo 7. Vamos lá. Bom, aqui é interessante, né, que ele faz um comentário sobre a solidão de Nietzsche. Logo na primeira frase, né? Em suma, desde que para mim se abriu essa perspectiva, ou seja, essa reflexão inovadora de se questionar sobre o valor dos valores, eu tive razões, Nietzsche, né, para olhar em torno em busca de camaradas doutos, ousados e trabalhadores. E ainda hoje olho. Aqui, gente, isso é uma característica que vale a pena mencionar, porque está presente, sempre que vocês forem ler qualquer outro texto de Nietzsche, vocês vão encontrar essa característica, tá? Nietzsche, durante toda a vida, ele foi um filósofo muito solitário. E é como se fosse uma espécie de uma dissonância discursiva. Ao mesmo tempo em que Nietzsche, ele fala para todo mundo, ele escreve um texto de filosofia que está acessível para todos, ele, ao mesmo tempo, reconhece que ele é um cara solitário, ele é um cara sozinho. Aquilo que ele está dizendo não ecoa, não repercute, não tem um eco no meio filosófico, no meio em que ele está vivendo. É como se Nietzsche fosse uma espécie de um Dom Quixote da filosofia. Ele próprio se vê como um Dom Quixote da filosofia, no sentido de que ele está, não no sentido de que ele seja um louco alucinado, mas no sentido de que ele está isolado. Né? Dom Quixote está vendo alguma coisa que ninguém mais está vendo. Né? Dom Quixote está falando coisas que as outras pessoas não entendem. Bom, isso só para mencionar dois textos muito interessantes que mostram essa característica. O primeiro deles, eu já tinha mencionado aqui, né, é o aforismo 125 do livro A Gaia Ciência. É o aforismo onde, né, a história do homem louco, onde tem aquela famosa frase, Deus está morto. Se a gente lê aquele aforismo do homem louco, aqui, gente, uma outra observação que eu devia ter feito antes. Peço desculpas para vocês. Me lembrei dela agora. Como vocês perceberam, quando eu estava falando lá do parágrafo 5, eu falei de Schopenhauer, eu falei de uma ideia que ele coloca num texto anterior, né, que é o parágrafo 6 de Além de Bem e Mal, quando ele está falando sobre os impulsos e os instintos como sendo a matéria-prima a partir do qual os sistemas morais são feitos, e agora essa menção ao 125 da Gaia Ciência. Ao longo dessa nossa conversa, eu vou falar sobre vários outros textos complementares que exemplificam, complementam ou ajudam a ilustrar ideias que estão presentes aqui na genealogia da moral. Não vai dar para a gente fazer uma leitura e uma explicação de cada uma dessas passagens. Se a gente fizesse isso, a gente vai ficar só nisso. Porque provavelmente nós precisaríamos aí de pelo menos mais um encontro só para discutir o 125 do Além de Bem e Mal, depois mais um outro encontro só para discutir o parágrafo 6 do Além de Bem e Mal. Então eu estou colocando todas essas indicações aqui como observações complementares. Para aqueles que tiverem interesse, para aqueles que se focarem em um determinado assunto. Eu quero saber mais especificamente sobre esse ponto. Vai lá e leia, tá? Porque senão a gente não vai avançar na genealogia da moral. E esse é um grupo de estudo sobre a genealogia. Né? Eu preciso fazer um equilíbrio aqui entre ir rápido demais e passar sem entender os conceitos, e, por outro lado, ir muito devagar, e aí a gente não sai do lugar, a gente fica aqui 40 horas e não saímos do prólogo da genealogia da moral. Aí eu acho que também não é muito produtivo. Tá? Então, fica essa dica.
Ora, no aforismo 125 de Além de Bem e Mal, nós temos uma personagem que é o homem louco, que ele está no meio da praça, ele fala umas coisas, inclusive ele fala, né, Deus está morto, e ninguém entende o que ele está falando. Né? Ele fala, ele está desesperado, falando com as pessoas ali num estado de vazio existencial profundo, gritando um monte de coisas, e o pessoal olha para ele e tira sarro, não entende o que ele está falando. Né? Há essa dissonância, é como se fossem dois registros discursivos. De um lado, Nietzsche está falando, e de outro, ninguém está entendendo. Nietzsche é como se fosse um cara solitário. Esse mesmo tipo de situação acontece no prólogo da obra Assim Falou Zaratustra. Aliás, o próprio subtítulo da obra Assim Falou Zaratustra. Né? Um livro para todos e para ninguém. Como assim um livro para todos e para ninguém? Um livro para todos, quer dizer, o livro está lá escrito, qualquer pessoa pode chegar numa livraria, numa biblioteca, abrir e ler o que está escrito. Mas um livro para ninguém. Por quê? Porque poucos são aqueles que efetivamente, no entender de Nietzsche, se dispõem a realmente vivenciar aquilo que está sendo dito por Zaratustra. No prólogo do Assim Falou Zaratustra, nós vemos a personagem Zaratustra, desce, chega numa cidade, chega na praça e começa a fazer um discurso. O discurso sobre o além do homem, o discurso sobre o último homem. Ninguém na praça está entendendo nada do que ele está falando. Aí ele vai embora daquela cidade e fala, olha, não adianta, cara, não adianta. Estou falando, ninguém está me entendendo. Tá? Bom, essa característica de ser um filósofo solitário e de não encontrar repercussão, não encontrar eco para suas ideias entre os seus contemporâneos, isso permeia os escritos de Nietzsche. É por isso que ele vai falar aqui, logo no comecinho do parágrafo 7, né, estou procurando ousados trabalhadores e ainda hoje eu olho. Né? Lá no Et Homo, por exemplo, ele vai falar, olha, né, não tem ninguém que entenda o que eu estou falando aqui. Né? E aqui a gente também chega, e a partir dessa solidão, vamos colocar assim, desse isolamento do Nietzsche, a gente alcança a gente pode mencionar uma outra característica, que é o seguinte: o caráter não universal das reflexões de Nietzsche. Como assim? Gente, ao longo da história da filosofia, todos os pensadores que refletiram sobre a moral, Platão, Spinoza, Kant, o Herbert Spencer, lá que ele vai criticar mais para frente, o Paul Rey, etc., todas as reflexões sobre a moral, elas tiveram o objetivo de elaborar uma moral que tivesse um alcance universal. Uma moral que servisse para toda a humanidade, do passado ao do presente, independentemente de raça, etnia, cultura, religião, etc. Nietzsche, desde o princípio, ele faz uma filosofia que não é para todos. Nietzsche, ele não quer fazer uma filosofia para todos. Ele não quer fazer uma filosofia universal. Portanto, tudo que Nietzsche está falando sobre a afirmação da vida, vontade de poder e tudo mais, não é para todo mundo. Nesse aspecto, a gente pode falar, pô, mas Nietzsche, então, é um filósofo extremamente elitizado? Sim. Tá? Com os prós e contras que isso pode... que todas as consequências disso. Tá? As reflexões de Nietzsche sobre a moral não se propõem, nunca se propuseram a fazer uma moral, a elaborar uma moral universal. Ou seja, ao mesmo tempo que Nietzsche, ele diagnostica uma profunda decadência na civilização ocidental, a gente pode colocar que a solução, entre aspas, ou a resposta que Nietzsche dá para essa decadência é uma resposta que não é para todo mundo. É uma resposta para poucos. Para quais poucos? Para aqueles poucos que seriam capazes de entender o que ele está falando, de vivenciar o que ele está
falando. Tá? E isso, a gente vai entender essa compreensão como vivência justamente no parágrafo 8. Eu espero que dê tempo. Voltando aqui. E para isso, né, Nietzsche vai falar, ele pensou no Dr. Rey, entre outros, e isso ocorreu por não duvidar que a natureza das questões que vinha ocupando os genealogistas ingleses, ela levaria a métodos mais corretos para alcançar as respostas. Teria me enganado nisso? Meu desejo, em todo caso, era dar um olhar tão agudo e imparcial, uma direção melhor, a uma efetiva história da moral. E aqui ele vai usar as cores, né, para fazer referência a essas dois tipos de genealogia da moral. De um lado, a genealogia da moral dos ingleses, do Paul Rey, né, que é, entre aspas, azul. Né? O que significa esse azul? Gente, para ser bem sincero, eu não sei por que Nietzsche escolheu essa cor azul. Tá? Mas ele usa essa cor azul para representar uma genealogia que não é crítica, que toma a unilateralidade da perspectiva moral socrático-platônico-cristã como se fosse uma coisa dada. Ou seja, é uma genealogia da moral que está sendo feita dentro do aquário. E a genealogia da moral que Nietzsche se propõe a fazer, ele identifica ela como se fosse uma genealogia cinza. Né? Por quê? Porque desce até aquilo que está documentado, né? Desce até o efetivamente constatável, o realmente havido. Numa palavra, a longa, indecifrável, escrita hieroglífica do passado moral humano. Tá? Bom, e aqui, no finalzinho do parágrafo 7, né, tem uma frase que também é bastante enigmática. E quem lê essa frase sem entender do que o Nietzsche está falando, acha que ele também não está falando coisa com coisa. Quando ele diz o seguinte, né? Lá no finalzinho do parágrafo 7, como se não valesse a pena levar todas essas coisas, os problemas da moral, tão a sério. A mim, ou seja, para o próprio Nietzsche, me parece muito ao contrário, que não existem coisas que mais compensem ser levadas a sério. Sua recompensa está, por exemplo, em que talvez se possa um dia levá-las na brincadeira, levá-las na jovialidade. Ô professor, mas peraí, né? Um de vocês poderia se perguntar, que coisa bizarra é essa? A gente tem que levar a moral a sério, e depois que a gente leva a moral a sério, a gente pode levar ela, encarar como se fosse uma brincadeira, como uma jovialidade? Que bizarrice é essa? Nietzsche não está falando coisa com coisa. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai entender essa frase, né? Que a gente tem que levar a moral a sério para que se possa um dia levá-la na brincadeira? O que significa levar a moral a sério? Significa assumir a perspectiva de refletir sobre a moral socrático-platônico-cristã, distanciada daquela unilateralidade hegemônica. Ora, depois que a gente faz isso, a gente passa a encarar a moral socrático-platônico-cristã a partir de um ponto de vista no qual ela fica desprovida da sua sacralidade, do seu caráter absoluto, do seu caráter dado. Ou seja, a gente passa a encarar a moral cristã como apenas mais um sistema moral, ao lado do qual, antes do qual, depois do qual, podem existir vários outros sistemas morais. Lembremos, lá no finalzinho do parágrafo, quando eu estava falando do parágrafo 3, né, que eu mencionei que o objetivo de Nietzsche, quando ele se opõe à moral cristã, ele não quer destruir a moral cristã. Ele quer destruir a pretensão de validade absoluta desta moral, colocando-a ao lado de outras morais. E ali eu fiz uma referência, né, ao agonismo, à importância do agonismo. Bom, o próprio fato de Nietzsche não fazer uma filosofia que sirva para todos, não ter esta pretensão de filosofar para todos e de fazer uma moral para todos, quer dizer que ele próprio não quer substituir um sistema absoluto por outro sistema absoluto. Isso está diretamente relacionado com uma característica fundamental da filosofia de Nietzsche, que é o agonismo.
Ou seja, o agonismo é a possibilidade de você ter um conflito entre diferentes perspectivas e encarar esse conflito como uma coisa boa, como uma coisa positiva. Ao apresentar a sua própria reflexão filosófica como uma reflexão não universal, Nietzsche pretende justamente instaurar esse tipo de conflito agonístico entre as morais. Porque no entendimento dele, isso seria uma coisa boa. Portanto, todo conflito agonístico ele só pode existir a partir do momento em que as diferentes ideias ou os diferentes combatentes, vamos colocar assim, que estão nessa arena se enfrentando, eles estão desprovidos de sacralidade. Eu vou usar um exemplo para deixar a coisa mais clara. Se nós estamos discutindo aqui, nós vamos fazer um debate político aqui, faz de conta que nós somos todos deputados aqui, estamos no Congresso Nacional votando alguma coisa. Né? Vamos votar aqui se a gente vai criar um imposto sobre o coronavírus ou não. Existem alguns que poderão ser a favor desse imposto e outros que poderão ser contra esse imposto. São perspectivas políticas diferentes. Liberalismo, neoliberalismo, nacionalismo, desenvolvimentismo, direita, esquerda, etc. São diferentes perspectivas políticas. Nenhuma delas é certa ou errada. Elas são apenas diferentes entre si. Cada uma delas tem suas vantagens e suas desvantagens. Se a gente consegue entender as coisas dessa maneira, a gente consegue fazer um jogo democrático bem feito. A gente vai entender que, vamos imaginar aqui que a Camila, por exemplo, ou que a Martiene são contra o imposto do coronavírus e eu sou a favor. Não é por causa disso que eu vou querer matar elas. Não é por causa disso que eu vou querer condenar elas na fogueira como hereges e mandá-las para o tribunal da Inquisição. Eu simplesmente sou um deputado e o meu voto vale o mesmo voto que o voto delas. E elas são a favor e eu sou contra. Ok, a gente vota e amanhã a gente vai se reencontrar de novo no Congresso para votar outras coisas. Esse é o tipo de perspectiva agonística que Nietzsche quer instituir quando a gente está refletindo sobre a moral. Portanto, refletir sobre a moral, depois que a gente leva a moral a sério, ou seja, depois que a gente assume essa perspectiva diferenciada sobre a moral, a gente passa a encarar a reflexão sobre os sistemas morais não mais em termos de certo e errado, de absoluto e não absoluto, em termos de absolutamente verdadeiro e absolutamente falso. A gente passa a pensar sobre a moral no seguinte registro: uma perspectiva moral que atende a determinados interesses, tem determinados objetivos, serve a determinadas finalidades, e outra perspectiva moral que se origina de instintos diferentes, tem interesses diferentes, atende a finalidades diferentes. Quando a gente encara as coisas dessa maneira, a gente abandona o peso daquela coisa absoluta, daquela coisa cristalizada, daquela coisa mumificada, que é uma moral inquestionável. E eu usei o exemplo da Inquisição, quando eu fui falar aqui, como um exemplo extremo desse tipo de pensamento que está defendendo o absoluto, que está defendendo o inquestionável, etc. Esse tipo de perspectiva é encarada, é sempre referida por Nietzsche no registro de uma certa leveza, no registro de uma certa brincadeira. Por quê? Porque todo o agonismo é um jogo. A professora Caterine, quando a gente falar sobre o agonismo, ela vai conversar, vai explicar para vocês e para todos nós, na verdade, que a origem do agonismo ela está ligada diretamente às disputas da Grécia clássica. Tanto os Jogos Olímpicos como as disputas argumentativas na Ágora. Ora, a leveza, o jogo, a brincadeira. E aqui, com isso, eu acho que eu consegui deixar um pouco mais claro, né?
O que Nietzsche está querendo dizer quando ele está falando de levar a moral na brincadeira? A gente tem que levar a moral a sério para depois levar ela na brincadeira. A gente tem que atentar para essa perspectiva de reflexão sobre a moral para que a gente possa passar a encarar a moral a partir de uma perspectiva agonística. E aqui, todas as referências, quando a gente for ver, e isso é uma outra característica muito forte nos textos de Nietzsche, não apenas aqui na Genealogia da Moral, mas em outros textos que vocês, porventura, poderão vir a tratar, né? Todas as referências, quando Nietzsche está falando de leveza, de brincadeira, de criança, de jogo, ele está falando de agonismo, tá? Aqui fica um outro texto, um outro complemento de um texto bastante interessante e bastante conhecido também, que é o famoso discurso das três transformações, ou o discurso das três metamorfoses do Zaratustra, né? O camelo, o leão e a criança, né? A criança, lá no Zaratustra, Nietzsche vai colocar, olha, a criança é o jogo, é a brincadeira, é a leveza. Ele está relacionando a criança ali com o agonismo, tá? Eu entendi que o Nietzsche ele é contra qualquer, você entende bem, né? Ele é meio contra qualquer sistema moral que queira limitar a experiência de vida das pessoas, ou cercear, ou restringir, né? Então, quando ele vai contra a moral cristã ou as outras, né? Ele não está indo contra o cristianismo em si, mas contra o efeito que ele tem, ou a moral pregada por ele tem na nossa vida, e na nossa forma de pensar a vida. Exatamente. Essa hegemonia, né? O predomínio de uma única visão de mundo. Nietzsche entende isso como um profundo sinal de decadência. Uhum. É por isso, inclusive, agora acho que fica um pouco mais claro, né? Aqueles discursos que associam Nietzsche, por exemplo, como um filósofo nazista, como um filósofo precursor, etc., não tem nada a ver. É uma coisa absurdamente contrária àquilo que ele está pregando. Porque o nazismo, ele quer o quê? Uma sociedade inteiramente homogênea, né? Todos aqueles diferentes da sociedade, homossexuais, negros, as raças impuras, os comunistas, os judeus, afasta. A gente tem que preservar a pureza da raça alemã, que é a melhor coisa que existe. E todo o nazismo não é à toa que esteve diretamente, historicamente associado ao totalitarismo, ou seja, há uma tentativa de homogeneizar toda a sociedade. Contra isso, Nietzsche se insurge de uma maneira absurdamente explosiva, né? Mais alguém, gente? Professor. Oi, diga, Edson. Esse sistema moral que enfraquece, que ele falou que não exalta a vida, né? Ele vai se desenvolver mais lá na frente, que vai ser o que ele vai chamar de aquela expressão moral de escravo, né? Sim. E em relação ao esquecimento que você falou aí, a relação do esquecimento, do ressentimento, do esquecimento. Queria que o senhor falasse mais sobre a relação do esquecimento com essa moral, né? Com a moral do escravo. Bom, no entender de Nietzsche, apenas dando uma palhinha, isso a gente vai ver quando a gente chegar ainda na primeira dissertação da genealogia. Mas no entendimento de Nietzsche, a moral dos escravos, o cristianismo é, para Nietzsche, uma moral de escravos. E ele contrapõe essa moral a uma moral de nobres, que seria a moral do pensamento romano, dos conquistadores romanos, da aristocracia romana. Os sofredores, os escravos, eles usam a justificativa de um juízo final, portanto, a justificativa de um futuro, uma futura punição para os maus. No entender de Nietzsche, essa justificativa é um consolo para a impotência deles perante a aristocracia. Entendendo-se aqui um conflito entre Roma e Judéia.
a afirmação plena da vida, para Nietzsche, seria a superação do ressentimento. Que modo precisamente a moral seria o perigo dentre os perigos? Ora, a moral seria o perigo dentre os perigos, porque a moral, no entender de Nietzsche, ela seria um instrumento de controle que tem conduzido a humanidade a uma homogeneidade da decadência, a uma homogeneidade da negação da vida. Isso é o cerne, as consequências práticas da moral cristã, elas constituem o cerne da crítica de Nietzsche ao cristianismo. Professor, se eu não me engano, no Crepúsculo dos Ídolos, ele vai falar sobre a questão da negação, né, de como a moral, as morais, principalmente a cristã, tenta buscar fora da vida uma justificativa para a vida. E a partir dessa justificativa externa, ele fala que essas pessoas são fracas, porque elas não conseguiram elaborar e afirmar a própria vida como justificativa e desenvolvê-la, né, a sua potencialidade. Exatamente. Como uma forma de castração até mesmo do ser humano e das suas potências. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Eu queria saber o seguinte, quando o Nietzsche ele fala assim, de que modo que precisamente a moral seria o perigo entre os perigos? Tá. Se o bom, e se no bom houvesse um sintoma regressivo como um perigo, qual seria o perigo do bom? Seria o perigo de, por exemplo, a necessidade de sermos sempre bons? É a exigência que a gente tem dessa moral de ser bom o tempo todo? É o quê? Quando Nietzsche está falando que no juízo de valor cristã, bom... né? Da bondade, assim, cristã, de ser bonzinho, de ser... Isso. O tempo todo tem que ser bom. Nietzsche entende isso como um sintoma de declínio. Por quê? Porque, no entendimento dele, essa moral cristã é um conjunto de princípios, de normas de conduta e um conjunto de critérios de avaliação que correspondem a instintos doentios, a instintos de negação da vida, a instintos que são o contrário daquilo que ele vinha mencionando. Plenitude, domínio, expansão da vida, e tudo mais. A própria humildade. Isso, para Nietzsche, é o grande perigo. Tá? E a moral, ou seja, encarar a moral como um grande perigo, ele está colocando isso aqui no prólogo justamente porque, em contraposição ao que ele está fazendo, até agora, todos os filósofos que vieram antes dele não encararam a moral como esse perigo, como uma coisa nociva para a humanidade ou como um tipo de sintoma de instintos e impulsos doentios. Pelo contrário, os filósofos que vieram antes dele estavam encarando a moral como uma coisa boa em si e apenas buscavam encontrar os fundamentos dessa moral, seja fundamentos na razão humana, na natureza, etc. Funcionou o microfone? Oi, Joilton. Boa noite. Estou te ouvindo. Pode falar. Certo. Visto que estamos no prólogo da genealogia da moral e aproveitando que temos aí um conhecedor de toda a filosofia do Nietzsche, numa de minhas leituras de Deleuze, aproveito para fazer o seguinte questionamento. O projeto filosófico da filosofia de Nietzsche não seria uma tentativa de dar ao indivíduo uma prática de uma filosofia da imanência, abandonando as amarras da filosofia transcendente? Ou seja... Exatamente. Imanência... Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Bom, vamos lá. Para quem está de fora da filosofia, né? O que é imanência e o que é transcendência? Transcendência, a gente pode associar isso à metafísica. Aquilo que está além dessa nossa vida. Portanto, aquilo que transcende. E imanência é esse nosso mundo. Tá? Nesse sentido, Nietzsche é um pensador profundamente antimetafísico. Ele é um pensador que ele critica justamente todos esses
essas reflexões metafísicas, esses princípios morais baseados na metafísica e outras coisas, porque ele vai dizer, olha, nada disso existe e tudo isso são justificativas para se negar a vida. O que é a vida? É vontade de poder, vontade de potência. E essa vontade de poder e essa vontade de potência se manifesta essencialmente na imanência, na afirmação do presente. Então, o comentário do Joilton está corretíssimo. Nietzsche, ele é um filósofo da imanência. A segunda metade do século XIX, ela foi caracterizada por um declínio, um acentuado declínio da importância dessa dimensão metafísica, dessa dimensão religiosa, dessa dimensão transcendente nos discursos filosóficos de modo geral. A melhor expressão para designar isso é o conceito do sociólogo Max Weber, quando ele vai falar do desencantamento do mundo. A gente vai falar sobre isso provavelmente no próximo encontro, tá? Nietzsche está vivendo esse momento de desencantamento do mundo. Os discursos metafísicos e religiosos tradicionais perdem espaço frente ao avanço da ciência, da tecnologia, né? Basta a gente pensar na quantidade de invenções que surgiram na segunda metade do século XIX, a verdadeira revolução nas práticas médicas, nas práticas jurídicas, nas práticas científicas. Houve uma transformação gigantesca na nossa realidade na segunda metade do século XIX. Nietzsche, a gente pode colocar, né? O Gustavo está mencionando aqui sobre o Adorno, a gente pode falar que a racionalidade instrumental, da forma como nós entendemos hoje, ela surgiu, as raízes dela estão na segunda metade do século XIX. Nietzsche é um filósofo desse período. Portanto, ele é um filósofo que vai dizer, olha, a gente não tem que colocar as nossas esperanças num além, numa transcendência. A gente tem que colocar as nossas esperanças na imanência. O Gustavo, Adorno fala sobre isso, só que numa crítica à ciência. Tá, beleza. Vamos finalizar aqui o parágrafo 8. Vamos tentar fechar ele agora. Bom, no parágrafo 8 aqui, né, ele retoma um pouco aquela ideia que já estava presente lá no parágrafo 7, sobre a ideia de que o discurso de Nietzsche seria para poucos, né? Se esse livro resultar incompreensível para alguém ou dissonante aos seus ouvidos, a culpa, quero crer, não será necessariamente minha. Ele é bastante claro, supondo-se, né, que se tenha lido as minhas obras anteriores. Bom, Nietzsche, então, ele coloca a ideia de que a genealogia da moral ela está em continuidade com os seus escritos anteriores. Essa é uma ideia que já tinha aparecido no prólogo anteriormente, nas menções que ele fez de Aurora, Humano Demasiado Humano, e aqui ele coloca, né, que a sua filosofia, o discurso filosófico dele é um discurso para poucos. No que toca ao meu Zaratustra, por exemplo, não se pode gabar de conhecê-lo quem já não tenha sido profundamente ferido e profundamente encantado por cada palavra sua. O que Nietzsche está querendo dizer aqui, né? Deixa eu só continuar a leitura. Só então poderá fruir o privilégio de participar reverentemente do elemento alciônico do qual se originou daquela obra. Ora, a matéria-prima da moral são os instintos e são os impulsos, como eu havia mencionado. Os instintos e impulsos, eles dão origem ao discurso filosófico. O discurso filosófico, por sua vez, ele se propõe de alguma maneira a trabalhar a influência, o discurso filosófico moral. Ele se propõe de alguma forma a trabalhar, a lidar, a influenciar diretamente os instintos, os impulsos dos seus leitores. Como foi visto, Nietzsche critica a moral cristã porque essa é uma moral que propõe a negação dos instintos e a ascese. Ora, nesse sentido, aqui a gente pode entender um pouco por que o discurso de Nietzsche é um discurso para poucos, né? Por que ele fala que só aquele que se feriu por Zaratustra é capaz de poder participar do que ele está dizendo? Porque, no entendimento de Nietzsche, a efetiva vivência e, portanto, a compreensão das suas próprias ideias, ela não é alguma coisa exclusivamente restrita ao âmbito intelectual. Nietzsche, ele entende que essa dimensão impulsiva, instintual, e a gente pode colocar, né, pulsional, inconsciente do ser humano,
ela participa de uma maneira inseparável das nossas reflexões filosóficas. Portanto, o discurso filosófico de Nietzsche, ele não se dirige exclusivamente, ele não é um tipo de discurso que serve apenas para ser lido e compreendido racionalmente. Ele é um tipo de discurso que ele procura, de alguma maneira, influenciar ou corresponder ou fazer como se fosse um tete-a-tete com os nossos instintos. Existe uma palavra em alemão específica para isso. É o termo Auseinandersetzung, que significa esse estar de frente a alguma coisa. Esse estar de frente a alguma coisa, lidar com algo, cara a cara, face a face. Nesse sentido, para que se possa compreender, para que se possa efetivamente vivenciar aquilo que Nietzsche está propondo, aquilo que Nietzsche está escrevendo, é preciso haver um certo tipo de correspondência do ponto de vista instintivo ou do ponto de vista pulsional entre ele e os seus próprios leitores, para que o seu discurso, entre aspas, faça sentido. Eu não sei se eu estou me fazendo ser compreensível aqui, mas, em outras palavras, o que Nietzsche está querendo dizer, ele está fazendo uma reflexão, ele está se remetendo a uma outra reflexão que ele havia feito, já em Além de Bem e Mal, sobre o que significa entender alguma coisa. Não é simplesmente um pensamento que ele é traduzido em palavras e ele passa para o seu receptor e esse receptor recebe esse estímulo e esse estímulo é transformado num pensamento. E aí acontece a compreensão. Para Nietzsche, é preciso haver uma espécie de uma correspondência instintual aqui. Porque, para Nietzsche, todo tipo de pensamento, ele corresponde a um determinado instinto. Aqui, a gente viu como que isso acontece com respeito à moral. Mas, quando ele vai falar em Além de Bem e Mal, no parágrafo 6 de Além de Bem e Mal, ele vai falar que todos os tipos de pensamento correspondem a determinados tipos de instinto. Portanto, a filosofia de Nietzsche é uma filosofia para poucos. Por que é uma filosofia para poucos? Porque não é todo mundo que tem esse tipo de instinto, esse tipo de disposição para, entre aspas, participar da filosofia de Nietzsche. Muito mais do que compreender, vivenciar. Ele resume essa ideia sobre a palavra ruminar. E é por isso que ele coloca no finalzinho do parágrafo 8 aqui, né? Vamos lá, né? Quando ele está falando sobre o seu próprio fazer filosófico, bem cunhado e moldado, um aforismo não foi ainda decifrado ao apenas ser lido. Ele está querendo dizer com isso que o objetivo dele, Nietzsche, ao escrever o texto, não é simplesmente que ele seja lido pelas pessoas e compreendido intelectualmente. Ele deve ter início, então, a sua interpretação, e ele sublinha essa palavra interpretação, né, coloca em itálico, para a qual se requer uma arte da interpretação. Interpretar um texto aqui significa, de alguma maneira, se apropriar dele. Significa, de alguma maneira, trabalhar, fazer com que essa ideia, de alguma maneira, seja assimilada dentro de uma dinâmica de vontade de poder. Pode ser que eu esteja falando uma coisa um pouco incompreensível, um pouco obtusa agora. Eu vou pedir a paciência de vocês. A gente vai voltar a falar de vontade de poder mais para frente. A gente vai voltar a falar dessa coisa da compreensão mais para frente. Nietzsche está antecipando aqui uma ideia que será trabalhada mais para frente, né? E é certo que, quando a gente pratica desse modo a leitura como uma arte, faz-se preciso alguma coisa que precisamente em nossos dias está bem esquecido. E exigirá tempo até que minhas obras sejam legíveis, né? É imprescindível ser quase uma vaca, ou seja, a gente tem que ruminar. O que é ruminar um pensamento? Ruminar, ora, ele está associando aqui o processo de compreensão a um tipo de processo fisiológico da mastigação, da digestão, né?
Ruminar é a gente ficar mastigando alguma coisa para digerir, né? Os animais ruminantes, eles engolem, depois eles vomitam, mastigam mais um pouquinho, engolem de novo e ficam fazendo isso várias vezes ao dia. Eles mastigam várias vezes o alimento para digerir. O que significa digerir um alimento? Significa incorporar esse alimento. Significa fazer com que esse alimento torne-se parte de nós próprios. No entender de Nietzsche, a tarefa de interpretação é lidar com ela. Por isso, tudo que eu estou querendo... quando Nietzsche fala de incorporar um pensamento, de interpretar, é justamente para dizer que não se trata simplesmente de lidar com a sua filosofia de uma maneira intelectual. É fazer com que trabalhar esta filosofia, trabalhar, porque no fundo essas ideias, essas interpretações correspondem a vontades de poder. É de alguma maneira se chocar com essas vontades de poder, trabalhar com elas, permitir que de alguma forma elas façam parte de nós, estabelecendo dentro de nós uma espécie de um conflito agonístico. E esse conflito agonístico, ele nos modifica. Mais ou menos isso que ele está querendo dizer quando ele fala em ruminar o texto. E é dessa forma que ele espera que o seu texto seja lido. Tá? Diga, Joilton. Você estava falando de ruminar, no sentido que alguns animais passam o dia mastigando algo, vomita, depois conseguem digerir para que aquele alimento faça parte do ser. Nesse sentido, é por conta disso que dá trabalho transvalorar valores, o sujeito criar os seus próprios valores, de bem e mal, aquilo que faz bem a si próprio. Tá. Sim, realmente dá trabalho, né? E é importante a gente colocar aqui, é interessante você mencionar essa coisa do ruminar e depois do vomitar e fazer parte de si, porque aqui tem uma característica interessante desse processo de criação de valores. A partir do momento que eu comi alguma coisa, um determinado alimento, e esse alimento ele foi incorporado e assimilado para o meu organismo. Aquele alimento, ele foi absorvido, mas ele deixou de ser aquilo que ele era. Né? Ele foi decomposto e se transformou em alguma coisa no meu organismo. Ora, trabalhar reflexivamente com valores, no sentido de criar os seus próprios valores, como o Gustavo mencionou aqui, que seria uma das características desse indivíduo superior, que seria uma das características desse indivíduo que ele não está vinculado a uma referência externa. Esse processo de criação, ele não é simplesmente a cópia de uma outra moral. Ao mesmo tempo que eu posso travar contato com inúmeros outros sistemas morais, a partir do momento que eu interpretei esses diferentes sistemas morais, eu já atuei reflexivamente sobre eles. Eu, de uma certa maneira, já me apropriei desses sistemas morais. E, portanto, o resultado desses meus valores, ele não vai ser exatamente uma cópia do outro sistema. Ainda que eu me proponha a falar, eu vou viver aqui um determinado tipo de ascetismo, eu não vou conseguir repetir a mesma experiência do Siddhartha Gautama. Por quê? Porque eu não estou na Índia, eu não estou há milhares de anos atrás. Eu estou no Brasil no ano de 2020. É um outro contexto. Nesse sentido, o processo de criação de novas morais é um processo que necessariamente passa por esse tipo de incorporação e de transformação, no qual o novo surge como o resultado de uma assimilação ativa, de um trabalho que mais para frente a gente vai ver que Nietzsche entende como sendo um trabalho de vontade de poder mesmo. Né? A partir do momento que eu me aproprio de um determinado sistema moral, eu estou
ao interpretar ele, eu já estou subjugando isso, eu já estou me apropriando disso, eu já estou assimilando disso. Para Nietzsche, isso são processos ligados à vontade de poder. Crítica da razão tupiniquim do Roberto Gomes sobre essa última parte. É verdade, Gustavo. Meus queridos, minhas queridas, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado pela paciência de terem ficado aqui me ouvindo nessas 2 horas e mais até de 2 horas. Espero que todos vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana. Fiquem em casa, se cuidem, por favor. Semana que vem espero encontrar todos vocês aqui. Semana que vem começaremos a primeira dissertação, tá? Eu peço que vocês leiam aí até o parágrafo 6. Boa noite a todos, tudo de bom. Até mais. Tchau.